Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Mandela Pod. Hoje eu trago uma convidada muito especial, que é a Tainá Briggs. Tainá Briggs, ela vai se apresentar pra gente, tá? Mas ela é escritora, poderosa, coordenadora editorial, entenderam? E assim, vocês sabem que pro Mandela Pod só vem gente que tem poder, né, gente? Porque não basta ter a representatividade. Não, tem que ser a representatividade com respeito. Então, Tainá Briggs, muito obrigada pela presença. Eu estou muito feliz em te receber no Mandela Pod. Ai, gente! Gente, para quem não sabe, ó, já vou dar um spoiler aqui. A Tainá, ela é coordenadora do primeiro livro que eu escrevi como escritora. Ela foi lá na minha página do Instagram e me chamou para escrever um livro. Eu fiquei assim, gente, escrevi um livro. Mas fui com medo, mas fui. Mas ela vai falar muito mais sobre isso, tá? E assim, agradecer a vocês, agradecer pela confiança, pela audiência. E eu tenho certeza que esse segundo episódio do Mandela Pod vem com tudo. Então eu vou começar pedindo pra Tainá se apresentar. Vou dar uma de Marília Gabriela, que eu sempre tive esse sonho. Fazer assim, gente, Tainá por Tainá. Tainá Briggs por Tainá Briggs. Quem é a Tainá Briggs? Realizei meu sonho. Primeiro, muito emocionada de estar aqui. Assim, é muita honra estar aqui, ser a segunda pessoa que vai sentar nessa cadeira dentro de um lugar de empoderamento mesmo, assim, acho que é uma palavra, o empoderamento se tornou uma palavra muito clichê, né, nos últimos anos, mas não tem outra palavra, assim, para definir esse momento, celebrar uma mulher preta que está à frente de um podcast como você. Você representa muito, Lu. Você é muito, assim, de verdade. Você tem uma página que é de verdade. Você leva o seu saber para a educação de verdade, como uma mulher preta dentro desse espaço da educação. Então, não seria tão especial estar aqui se não fosse para ser entrevistada por você. Muito obrigada mesmo, foi muita honra. Eu sei que outras pessoas mais vão sentar nessa cadeira. Eu sei que isso vai ser um início de um caminho, que você vai trazer muitas outras mulheres e homens pretos, de nossos aliados que estão aí com a gente dentro dessa luta do antirracismo. Então, primeiro eu quero te desejar muito, muito axé, assim, que vai ser muito, muito próspero esse espaço desse canal. Assim, é muito bom e é muito revolucionário, né? A gente estar com esse microfone na mão, podendo falar. As pessoas falam muito sobre... eu quero dar voz. E essa voz, esse termo me incomoda demais. A mim também. Demais, porque a gente tem voz. A gente sempre teve voz, né? E a gente sempre precisava, e o que a gente sempre precisa, vai precisar mais, é ter a oportunidade de estar com esse microfone na mão, para amplificar as nossas vozes. Então, assim, primeiramente, antes de me apresentar, quero muito deixar esse recado, assim, todas nós pessoas pretas temos vozes. O que a gente só precisa é desse poder para amplificar as nossas vozes, assim. Fica a dica. Então, falando agora, Tainá por Tainá. Tainá é uma menina mulher da pele preta, quase uma loba, uma balzáquia, que está com 37 anos, mas tem um vigor de 20. Engraçado, né, que eu sempre vejo pessoas falando isso, dos 30 anos, e eu realmente me sinto plena aos 30 anos. Me tornei uma escritora, sou uma assistente social, sou pós-graduada em políticas públicas de verdade sexual e de gênero, sou pós-graduada em gestão empresarial e estou eterna aprendiz, sou mãe desses 4, mãe literária desses 4 presentes aqui. O 5º está no forno para nascer daqui a pouquinho. Sim. Sou uma militante de berço, né? Escuto muitas pessoas falando, né? Quando eu me descobri negra, e eu acho que eu não vivi esse lugar, assim. É claro que quando a gente lê Neuza Santos falando, né, de tornar-se negra, nesse lugar de letramento, eu tô há muito tempo, mas assim como você, por ser filha de 2 militantes, acho que a gente não passou esse lugar, né, de alguém ter que cutucar para falar, ei, você é preta. A gente nasceu num berço que a gente sabia que a gente era preta e sabia o tamanho do rolê. Bem grande, né? Bem grande. Então é isso, eu sou mãe solo de Davi desde meus 2 anos, desde que ele tem 2 anos.
Sou uma apaixonada pela vida, sou sambista, mangueirense, flamenguista, carioca, apaixonada por pessoas. Por mais que as pessoas estejam cada vez mais estranhas, né? As relações humanas sejam cada vez mais complexas, mas continuo apaixonada por pessoas, continuo com essa estranha mania de ter fé na vida. E produtora de conteúdo. E produtora de conteúdo, né? Produtora do Texto da Thay. O Texto da Thay é essa página, né? Aí a minha página pessoal, né? Eu lembro que quando eu pensei em escrever texto, as pessoas falavam, por que você não cria uma outra página? E eu causava um estranhamento pra mim, sabe? Ter essa dubialidade. Falava, não, as pessoas vão ler quem eu sou. E eu vou postar meu pagode, vou postar um textão intelectual, vou postar um vídeo com meu pai. E é isso, assim, as pessoas vão ler e vão se interessar pelo meu conteúdo de fato, não apenas por um recorte. E tudo começou com o Texto da Thay, né? Eu me tornei escritora a partir do que eu fui ouvindo de retorno das pessoas que estavam na página lendo o Texto da Thay, que sempre foi abafado, assim, meu dom de escrever sempre foi abafado. Como boa canceriana, eu sempre gostei muito de escrever. Era aquela que escrevia diário, assim, começava em janeiro, contava uma história que acabava já em março, assim. Uhum. Mas sempre foi abafado, assim, nunca foi uma expertise que as pessoas olhavam e falavam assim, isso pode ser escritora, sabe? Sei. Então a vida foi me fazendo acreditar. Eu sempre fui, como suburbana, né, que somos, sempre teve aquela coisa que a gente ouvia muito no subúrbio, que os lares todos, muito provavelmente no país todo escutam, né, que você precisa ser boa numa coisa só. E aí, hoje em dia, eu entendo que eu sou uma profissional de humanidades, sabe? Que a gente tem múltiplos saberes. A branquitude tem, muitas das vezes, esse privilégio, né? Sim. De ter diversos dons. Você escuta muito, eu escuto muito esse repertório, né? As pessoas brancas dizendo, eu fiz uma faculdade, parei, fiz outra, parei, abri uma empresa, desisti. Que é fofo, lindo. Mas eu não vejo, né? Não vejo os meus fazendo isso. A gente pega uma coisa e vai. Porque é o que tem, porque a gente tem pressa de dar certo. E porque a gente não tem oportunidade, né? De se experimentar. Vezes... Exatamente. E aí, hoje em dia, eu consigo dizer que, além de assistente social, eu sou escritora. Foi muito difícil para mim me ver nesse lugar, sabe? Que eu sou uma coordenadora editorial. Tudo isso foi muito novo, assim. Porque o mercado literário brasileiro é absolutamente machista. E branco. Machista e racista. Isso é muito importante ser falado, assim. Queria muito usar esse espaço para isso. À eu vontade. Sempre, quando me falam, quando me sou convidada para falar dos meus livros, eu vejo esse lugar dos leitores pretos dizendo que foda tá numa escrevivência, ouvir uma escrevivência, me deparar com relatos e com histórias que são parecidas com a minha, como isso teria sido importante no meu crescimento, e aí é isso. Vocês precisam entender que foi apagado a nossa oportunidade de escrever e de registrar. Quando eu convido um coautor, quando eu convidei as pessoas, eu sempre falo sobre esse lugar, que é de eternizar uma história. Exato. A gente pode eternizar, né? As tecnologias estão aí, agora a gente pode eternizar um vídeo, mas a gente não sabe se as plataformas vão estar para sempre, né? Nós éramos da época do Orkut, que não existe mais. Fato. Mas um livro ainda está nesse lugar intocável, assim. Os nossos bisnetos, a gente pode não conhecê-los, mas eles vão conhecer os nossos legados literários, sabe? A nossa oralidade dos nossos ancestrais precisa estar dentro desse lugar resguardado, através dos nossos saberes e através da nossa escrita também. Então, é muito importante que pessoas brancas aliadas leiam histórias pretas. É importante demais que pessoas pretas se reconheçam através desse lugar, que é a literatura. A literatura pode ser cada vez mais preta. Ela precisa ser cada vez mais preta. E feminina também. E feminina preta, né? E falar nisso, né? Vamos ao processo da criação, da concepção desse livro Mães Pretas, Maternidade, Solo e Dororidade, que inclusive foi premiado em 2021, não foi? 3 vezes. 2022. 2022, gente, desculpa. 2022 foi premiado 3 vezes pelo Prêmio Reflexo Literário, tá? Então, é um livro premiadíssimo, que Tainá teve essa ideia. Ela vai contar um pouco
da onde surgiu essa ideia de chamar 37 mulheres negras, que ela ficou quase careca, tá, gente? 37 mulheres negras para contar as suas escrevivências a partir de uma maternidade solo e ainda trazendo o conceito de dororidade, de Vilma Piedade. Então, Tainá vai falar um pouco pra gente, porque é um livro, eu posso te dizer... Eu falei isso já para você, né? Eu falei assim, Tainá, essa tua ideia é fantástica. Ela é foda, desculpa, gente, palavrão, mas ela é foda. Porque trazer só mulheres pretas para falar... E, assim, tem um conceito de dororidade, que é o que nos uniu ali. Mas são histórias de dores que se conectam e se entrelaçam e que viraram uma rede de afeto. Assim, é muito incrível a conexão que nós temos. Então, assim, como que você teve essa ideia? Como surgiu e como foi o processo? Então, acho que vou pegar um pouco do teu gancho aí no final, quando as pessoas falam muito desse lugar da dororidade, né? Acaba sendo, assim, motivo de histórias hilárias até, né? Porque tem coisa que a gente tem que rir pra não chorar. Que é o que é dororidade, né? Algumas pessoas falavam assim pra mim, eu acho que o título veio errado. Não é né? sororidade? Porque Narciso acha feio que não é espelho, né? Exato. Então, as pessoas falavam, não, essa palavra não existe. Né? E aí a gente tem que lembrar muito de Dona Lélia Gonzalez, né? Brilhantemente falando de português pra gente. Que ali, quando Dona Lélia Gonzalez fala pra gente de português, ela tá falando de uma linguagem própria, única, que só a gente vai entender. E a dororidade tá nesse lugar. Quando você fala desse entrelaçado que a gente fez no processo de escrita desse livro, da dor, a dor saiu potência, né? Exatamente. A dor saiu fortaleza. E quando a professora Vilma Piedade, um beijo, professora. Beijo. Ela traz esse conceito pra gente, algumas pessoas rechaçaram, assim, de nossa, a mulher negra vai ficar nesse lugar de dor pra sempre. A gente não pode negar que a nossa existência é complexa e vem de dor. Mas ela não fica na dor, né? Nós, mulheres pretas, não ficamos na dor. Exato. Mas a gente não pode negar que ela exista, estar nessa sociedade que nos causa dor o tempo inteiro. Os nossos corpos pretos femininos. Muitas não conseguem ver. Muitas irmãs de nós talvez vão discordar dessa afirmação, né? Dentro do lugar de ignorar mesmo os processos que elas vivem como se fossem muito individuais. E foi esse o ponto do livro. Eu não quis que a minha história fosse individualizada. Eu sabia que a partir da minha maternidade tinham muitas outras. E eu quis muito registrar. E eu acho que nossos ancestrais, eu tenho certeza, não tenho certeza, que um dos grandes alicerces de nossos ancestrais, por estarmos aqui em 2023 de vivas, foi eles entenderem que o processo coletivo seria melhor. As fugas individuais não aconteceriam. Os processos de resistência no período escravocrata não teriam dado certo se não tivesse o coletivo. Eu sou uma apaixonada pelo coletivo, com todas as complexidades que ele tem, né? Por não sermos iguais. E isso faz belo, né? Se imagina se desse livro, cada uma dessas 37 contasse a sua história. Né? Além desse S que tivesse Mãe Preta, Maternidade, Solidariedade. E a gente ia ter 37 obras. E a gente não conseguiria ter poder para conseguir ler, de tempo, de grana. Não seria possível. Então, quando eu olhei para minha maternidade, eu lembro muito bem desse dia, de não ter coragem de dizer quanto eu estava cansada daquele tempo de pandemia, de uma criança que estava tendo aula online e eu estava desempregada na época. E estava difícil de manter a saúde mental e a maternidade ali naquele ápice, né? Naquele romantismo que nos vendem, né? Sim. Nos é vendido. Eu acho que agora a gente está no movimento de cada vez mais descortinar essa maternidade romantizada. E que faz tanta dor, né? Porque a gente acaba comparando a nossa maternidade, a gente compara o momento do aleitamento que a gente vê no comercial, que é lindo, aquela mulher sem dor, plena, maquiada. O corpo. Né? Aquele corpo rápido ter voltado, né, para o seu corpo originário. E eu já estava muito tempo falando sobre isso. Eu já tinha feito um texto na minha página, falando sobre maternidade, sobre esse lugar da dor da maternidade solo. Teve bastante repercussão.
E, na verdade, eu comecei a escrever esse aqui, né? O que toda palavra dita escrita seja amor. Sim. E teve uma repercussão muito boa. Mas eu escrevo poesia nesse livro. Eu trago contos e poesia. Também é uma coletânea. E ali eu comecei a acreditar no meu potencial de escrita. A partir da repercussão desse livro. E eu lembro que a editora falou assim pra mim: acho que você deveria escrever. Acho que você deveria coordenar agora uma obra. E aí a gente, com essa insegurança nossa muito grande, falou: não sou capaz, não sou capaz. E um dia eu acordo encorajada e falo: acho que eu sou capaz, sim. E eu quero falar sobre maternidade solo. E eu não quero falar de maternidade sozinha. E quero racializar essa maternidade. A gente precisa racializar qualquer discussão. A gente fica enxugando gelo quando a gente não trabalha interseccionalmente. Não é possível. A gente falar de gênero sem racializar, a gente falar de classe sem a gente racializar, falar de educação sem racializar. Verdade. E eu falei: eu vou falar de mãe preta. Nesse momento vai ser muito necessário para mim falar de maternidade preta. E ao longo do processo eu entendi que era o primeiro livro sobre maternidade preta solo. Sim, ele é o primeiro. Né? E foi lindo, assim. Eu lembro que no primeiro dia o título já estava na minha cabeça, assim. Falo que foi um presente de orixá esse título. E eu não pensei, eu lembro da menina perguntando: beleza, eu levei a proposta. Ela falou: beleza, vamos fazer. E qual o nome? E Mães Pretas, Maternidade, Solidariedade. Uau. Foi assim, Lu. Sério, assim, de cara, Sério. você já deu o título, já... Ela me pergunta, assim, no Perfeito. WhatsApp, e eu saí com aquele título. E ela me deu esse desafio. Falou: beleza, só que eu só vou publicar esse livro se ele tiver no mínimo 30 mulheres. Uou. Uou. Porque, gente, não é de graça, não. Tem um custo publicar um livro, né? E a gente sabe das dificuldades que vêm também com relação a essa publicação, né? Exatamente. Eu lembro que essa conversa com a editora foi de manhã. De tarde eu já estava divulgando nos grupos de WhatsApp, coloquei na minha página. E à noite eu já tinha esse grupo com 4 mulheres. Foi na velocidade da luz, assim. Eu lembro que eu acordei com a editora de manhã. O contrato, né? Sim. Valor, quanto seria para cada mulher publicar. E ela me deu essa incumbência de eu ter 30 mulheres, mas eu não recuei. Uhum. Eu acho que uma coisa que é muito importante para mim, né? A gente estava até falando de bastidores, né? Que a nossa geração está sendo uma geração de querer fazer tudo com muita rapidez. E ao primeiro desafio a gente tem uma tendência de desistir. E eu lembro que ali, quando nasce esse título, eu falo: eu não vou recuar. E ela me deu essa incumbência de ter 30 mulheres. De tarde eu estava divulgando entre os grupos de mulheres pretas que eu já fazia parte. E à noite eu já tinha um grupo de WhatsApp com 5 mulheres. Em janeiro. E aí, em fevereiro, eu criei a página. Algumas mulheres foram sabendo, umas mulheres foram avisando as outras. Eu lembro que a Carol Rocha, Andara Suburbana, foi uma das pessoas que eu pedi ajuda para divulgar. E ela trouxe já 3 mulheres, que é a Paula Ferraz, Valéria e a Sheila. Elas vêm, assim. Então, assim, a dororidade começa ali, né, Lu? Sim, sim. A dororidade de verdade começa ali. Algumas mulheres já fui sendo indicada por algumas manas. Outras foram sabendo do projeto e foram me procurando. E eu lembro que a ideia inicial era que o livro ficasse pronto em abril, assim. Absurdo, né? É absurdo. Absurdo. 30 mulheres em 2 meses, 3 meses. Né? Não fazia nenhum sentido. Mas essa foi a proposta da editora. E aí foi assim, né? Missão dada, missão cumprida. Eu falei: precisa de 30? Eu vou ter mais de 30. Beijo no ombro, né? Eu vou ter mais de 30. E assim foi. Os desafios já começaram ali, naquele processo. Desafio de mulheres brancas me questionarem do porquê não elas poderem estar no processo. Eu lembro que na época teve um caso de uma mulher me procurando, querendo escrever sobre a maternidade solo. Como mãe de pet, ela queria escrever a maternidade solo do cachorro dela. Eu nunca consigo me esquecer dessa história. Essa história vai marcar esse livro. Não, gente. E deu falar assim: isso é uma brincadeira. Não vou responder, né? Tá de brincadeira com a minha cara, né? E não é possível, essa mulher deve estar brincando. E eu não respondi. E assim, aí 2 dias depois ela estava no mesmo grupo que eu. Um dos grupos, que eu não lembro qual é.
E alguém fala assim, Tainá, eu vou te chamar no privado pra falar sobre o livro. E ela respondeu em seguida assim, eu já mandei mensagem, tô muito chateada porque não tive resposta. E aí eu falei, gente, é real, né, esse lugar da falta. Como machuca a mulher branca a falta desse protagonismo dela não estar sendo com holofote em cima dela em nenhuma situação, né? Nem que seja Porque elas síndrome de poderiam... Pet. Como tiveram mulheres brancas assim. A Suzana Pires foi uma mulher. Com o Instituto Dona de Si, ela ajudou. Né? A gente tem a participação do homem branco, que fez essa capa maravilhosa, o Alex, que deu de presente. Então, assim, Sim. mas não de protagonismo, assim. A sua história não vai estar aqui, mas você pode super ser aliada de milhares de outras formas. Acho que o primeiro desafio do livro é quando a gente cria a página e a página é denunciada. Eu lembro disso. Foi um choque muito grande ali pra gente, né? Eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu pedi uma reunião com vocês pra a gente entender como seria a repercussão desse livro. E aí lembro de algumas mulheres querendo sair do projeto por isso, com medo dos genitores de seus filhos ficarem com medo. Algumas mulheres sofreram ameaças dos seus genitores. Já, se falar meu nome, vou te processar. Se fazer... Porque tem isso também, né? Tem o protagonismo da mulher branca e tem o protagonismo do homem também, né? Do homem heterotop que acha que o nome do livro é Mães Pretas de Maternidade Solo Dororidade, mas que o foco vai ser ele, assim. Ele é o protagonista. Né? Ele como protagonista o tempo inteiro. E o livro não é nada disso. Quem já leu esse livro sabe que Mães Pretas de Maternidade Solo Dororidade é um livro que fala sobre acertos, fortalezas e união de mulheres negras e suas maternidades. Ele não tem foco de denunciar, ele não tem foco punitivo. Ele não é um livro feminista, né? Já recebi críticas de pessoas que nunca nem leram o livro dizendo que era um absurdo, pessoas da nossa comunidade preta de que era um absurdo. O movimento feminista criar esse livro na tentativa de falar mal do homem preto. Então, assim, compra o livrinho, tá? Antes de falar mal, assim, né, irmão? Porque é feio. Vamos comprar o livrinho antes, vamos ler o conteúdo. Nem tá caro, né, gente? E nem tá caro, Para. assim, é sobre. É sobre. E foi isso, assim, um dos maiores desafios foi quando a gente resistiu ali. Eu lembro que a página ficou 4 dias sem eu poder mexer. Da gente recorrendo milhares de pessoas, amigas, para tentar voltar. Até hoje, a gente nunca vai saber quem foi que denunciou, mas enfim. E depois foi a nossa luta mesmo, né? Nossa luta geográfica por estarmos ali no meio de uma pandemia, todas as nossas reuniões online, cada 15 dias, entendendo o processo de escrita, entendendo como é que aquele processo seria doloroso, como a gente ia precisar se acolher. Mas os frutos também vêm bem rápido. Eu lembro que em março eu recebo a primeira história pronta, que é de Dona Luísa Mandela. Que eu já lembro de estar assim na rede, lendo e chorando, conhecendo a potência que é a Dona Maria Cristina, senhora sua mãe. Filha de Oiá. Filha de Oiá, contando como foi ter uma maternidade solo na década de 70 e 80. Tão aguerrida. 80. Né? 80, 90. Muito aguerrida. 80, 90. Muito aguerrida. Mas o que tem de 70? Você conta quando ela se forma. Tem alguma coisa de 70? Da formatura Da dela. formatura. E Sim. da militância, porque, como você disse no começo, né? Tanto a Tainá quanto eu somos filhos de militantes do movimento negro do Rio de Janeiro. Minha mãe era amiga de Lélia Gonzalez. Então, assim, na década de 70, minha mãe ia para as marchas, ia para a militância, ia para a rua. Porque, assim, uma coisa que eu falo, a nossa militância é Nutella. Total. Porque a militância da minha mãe, da Lélia, dos seus pais, que era a militância de ir pra rua, de sair na porrada real. Tipo, o que a gente faz hoje, mas eles saíram na porrada pra gente estar aqui hoje, sentadinha no podcast. Luísa, eu não me considero uma militante. Posso me considerar uma ativista, uma professora, uma militante. Eu acho que quem militou... No sentido literário, de militar. Do militar mesmo, de reivindicar, de ir à rua, de botar o dedo na ferida, de botar o dedo na cara. Porque de ser presa. De ser presa, exatamente. De ser agredida, de correr de spray de pimenta. Foram eles. Sanções reais, né, Lu? Exatamente. E hoje a gente tá aqui, ó, no podcast, tomando uma cervejinha. É fácil? Não. A gente paga o preço? A gente também paga. É o que a Tainá tá falando. Página derrubada, ameaça. Não é fácil. Eu não tô dizendo aqui que... Mas eles já deram uma pavimentada... É um outro lugar pra gente estar aqui. Mas a gente tá pisando calçada, né? Exatamente. Eles deram uma pavimentada. Eles pavimentaram e a gente tá andando. Não é uma Havaiana, mas a gente tá andando calçada. Nosso pé não tá
É isso. mas tão machucado, assim, né? Olhando pra trás. E tem pavor do privilégio, né? Eu adorei quando você falou isso. A nossa militância é uma militância de um outro lugar. Sim. Eu acho que é uma militância de mexer com mentes ali. Eles tentaram, eles conseguiram trazer leis, institucionalizar, Sim, exato. falar de racismo sem, sabe, ser agredido, sabe? Nossos pais são contemporâneos de Abdias, né? Abdias Exato. traz a Lei Cauã. Né? Exatamente. Abdias traz, eu fui um militante lá do PDT, e começam os primeiros movimentos de se entender que era preciso estar na política, né? Perfeito. Era preciso estar nos espaços, assim. Eu lembro da história da sua mãe, quando ela fala que foi a primeira mulher negra no estado dela a ter um diploma. A minha avó A foi sua a avó, primeira a dentista sua avó. negra do Espírito Santo. Ai, fala isso de novo. A minha avó foi a primeira dentista negra do Espírito Santo. Gente! Muito chique, né? Em 1953, a minha avó se formou dentista. Olha isso! Imagina o que ela passou. Não imagino. Lavadeira Não imagino. preta em 1953 se formando. Eu não imagino. Não consigo imaginar. Eu recebi essa semana no meu grupo de graduação, as meninas botaram lá fotos. E tem a foto, né? Aquela foto do ensaio da Beca. Sim, sim. E aí eu tô numa foto com mais de 20. Só E é a você. única preta ali. Numa turma de 60. E eu me formei em 2008. Uma turma com 60 alunos. Éramos eu e mais uma preta. É isso. E cadê as pessoas pretas? E aí, então, eu não consigo imaginar sua avó, sabe? Eu realmente não consigo, porque eu lembro do meu aqui, há pouco tempo atrás. Dentista, área da saúde, sabe? Quantas piadas, quantos questionamentos. A gente precisa muito saravá a terra que pisa. Exato. Muito, eu falo muito isso. Saravá mesmo, assim. Se a gente tá pisando, tem alguém que tá com o pé muito machucado pra gente tá pisando. E eu acho que a gente tá agora num momento de letramento mesmo, sabe? De dar nomes para os processos, sabe? Olha, isso aqui é racismo recreativo, isso aqui é racismo religioso, sabe? Os nossos estavam ali gritando. Isso. E a gente tá nesse lugar agora de dar nome aos bois, sabe? De cada vez mais esmiuçar as leis. De agora que as leis estão aí, a gente colocar as leis no lugar de vamos cobrar, vamos saber quem estão. A gente tem a Aniele, agora a gente tem, né, ministros e ministras, tem Silvio Bual, tem pessoas que estão nos lugares que vão fazer esse processo contínuo. Né? Quando me perguntam assim, você acha que o racismo vai acabar? Eu sempre digo, não. Também acho que não. Foi muito difícil para mim entender que eu não acreditava no fim do racismo. Porque eu sou uma poliana da vida, assim, eu acho que tudo vai dar certo. Mas cada vez mais a gente vai ter mais pessoas com vergonha de serem racistas. Eu acho que isso é um legado, sabe? Se as pessoas se vergonharem, se as pessoas entenderem que elas vão ter que fazer essa piada dentro do banheiro da casa delas. Sabe? Porque se ela botar a cara na sala e o vizinho ouvir, vai ter problema. Sim. Sabe? Se a gente conseguir esse lugar... Você viu o Topo da Montanha? Vi. Eu acho que a gente está naquele lugar no final da peça. Assim, para quem não assistiu, assista. Espero Lázaro e Thaís voltarem. Assisti várias porque vezes. É incrível. É emocionante, né? Grita na nossa carne. E eu lembro de chorar por ver aquela mensagem final, né? Sim. Dr. King passou o bastão para alguém e a gente precisa. Nós recebemos o bastão dos nossos pais, assim. E o que a gente vai dar para os nossos filhos? Eu acho que a gente vai estar nesse lugar, né? Nossos pais trazem para a gente a oralidade da luta deles. E a gente está registrando em livro, em podcast, em páginas de redes sociais o processo, reivindicando esse lugar. Porque o que me incomoda na militância da internet é isso, assim. Sim. O irmão tá achando que ele tá descobrindo a pólvora, ele tá inventando a roda agora. Uma hora dessas. Porque ele leu, né, Fanon semana passada e ele tá aí agora botando dedo na cara dos irmãos, deixa eu falar. E Bell Hooks. Eu lembro do seu passado, assim, né? Que eu não sabia nem que era preto outro dia, agora tá botando dedo na cara do outro. Então, eu falar, peraí, irmãozinho, tem uma galera que chegou que tá no rolê antes de você. O que você vai fazer nesse processo de construir? O que você vai deixar? Para quem acredita em outras vidas, para quando a gente voltar numa próxima, ter algo mais confortável.
Se tivesse oportunidade, né? Só um adendo quando eu falo da Bell Hooks, eu não tenho nada contra a Bell Hooks, tá, gente? Eu já li Bell Hooks, mas eu achei amo Bell que Hooks. eu também eu amo a Bell Hooks, mas eu acho que já virou uma banalização, assim. As pessoas já estão assim, eu li Bell Hooks, então tá tudo certo. Não, e Angela Davis, assim, também. E a gente tomou um tapa dela, lembra? Quando ela Não veio ao seja Brasil? racista. A mulher negra, esse movimento, quando toda mulher... Gente, essa frase, assim... E eu vejo pessoas falando sem ler, assim, sem entender quem foi Ângela. Sem entender que Ângela bebe da fonte de Dona Lélia Gonzalez. E a gente tomou um tapa dela quando ela veio ao Brasil, quando ela falou: vocês já leram Lélia Gonzalez? Vocês estão aqui me endeusando, mas vocês já leram Lélia? A plateia muda. Por quê? A gente valoriza muito o que é de fora. E a gente não valoriza o que a gente tem aqui. A gente tem Lélia Gonzalez que, pô, cara, ela tá falando sobre o que a Bell Hooks e o que a Ângela trazem há muito tempo, sabe? Então a gente privilegia o que é de fora e o que é de dentro a gente não lê. A Neuza Santos. Quando eu falo, muitas pessoas nunca Não leram a Neuza Santos. Mas leram Fanon. Mas leram Fanon. Olha isso. Né? E aí você tem que tornar-se negro aqui, ó. Na nossa mão. E é da mesma vertente, Dentro gente. desse lugar. Né? E a pessoa tá ali ainda valorizando. Isso é um processo cultural muito difícil ainda, Lu. É, né? Isso é uma coisa que acho que isso aí não é do brasileiro, não é talvez, né? Do brasileiro negro. Que é o endeusar o de fora, assim. É esse lugar que o europeu traz, né? Quando o europeu chega. Sim. De estar aqui reclamando. Né? Eles já chegam reclamando. Os nossos chegaram aqui sentindo dor, sentindo saudade da terra deles. E os europeus chegam aqui porque não tinham outra oportunidade, receberam, né, cotas de todas as frentes para aqui estarem. É muito importante a gente falar disso. Muito. Né? Quando a branquitude questiona a cota, nós somos debochadas, né? Então eu já tenho muita vontade de rir, de falar, então, mas você já procurou saber a cotinha lá do teu bisavô? Né? A leizinha do boi, né? A leizinha do boi. É. A cotinha para universidade. A cotinha para tudo. Para tudo. Né? E quem leva no lombo é a gente. Porque nós queremos privilégio. A gente só quer reparação, a gente não quer vingança. Imagina se a gente quisesse vingança. A gente não quer isso, a gente só quer reparação. A gente quer estudar. Eu quero reparação em dinheiro. Eu também. Eu já falei que eu quero. Eu também gostaria, gente. Os eu quero judeus igual receberam... ao Holocausto, da mesma maneira. Porque não adoram comparar a escravidão com o Holocausto. Então cadê a comparação também na questão financeira? Eu quero que o governo brasileiro faça o que o governo alemão fez. Também acho. É sobre. Mas vamos lá. E aí você trouxe essas mulheres negras maravilhosas. Nós desfilamos na Tom Maior, gente. A Tainá recebeu um convite para levar a gente para Tom Maior em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu estive lá, fui para os ensaios, desfilei, eu amei, inclusive agora tô apaixonada por São Paulo. O povo até já tá me julgando, mas gente, adoro São Paulo. Eu também. Mas você já gostava de São Paulo, né? Você já conhecia. E assim, o desfile foi emocionante, foi maravilhoso. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse desfile, sobre o que você achou, assim, sobre a emoção de estar ali com o livro sendo reconhecido, estando na sinopse lá do desfile da Tom Maior. Você sabe que a Portela também vai falar do livro da Ana Maria Gonçalves, né? Eu vi. Maravilhoso. Eu já estou planejando coisas. Ai, meu Deus. Estou cantando, né? Medo Por favor, está na Portela. Olha, Portela, eu acho assim, cara. Tudo a ver esse enredo. Tá tudo interlagado. Assim. Vamos mandar pro André? Carnavalesco? André, por favor, tá? Nota a gente, assim. Nota a gente. Porque, pô, a gente foi convidado para uma escola em São Paulo, assim. É. Acho que no Rio de Janeiro a gente tinha que estar. Também acho. Então, Lu, é assim. O livro, ele ganha uma dimensão inimaginável. De verdade, assim. Quando eu vejo o livro pronto. Acabou que eu não contei isso, né? Mas a previsão era abril, uma previsão impossível de ser realizada em 3 meses. Mas a gente consegue entregar o livro e ele chega em agosto. Sim. Pra gente, em agosto de 2021. Com muitos erros, né? Ali a gente foi entendendo o tamanho da crueldade do processo literário, né? Do processo do mercado editorial, como ele é cruel, ele pode ser cruel. E a gente ganhou ali na marra o direito de uma segunda edição, sem erro ortográfico, enfim. E o livro começa a voar muito no lugar que ele merece, né? Foi para fora do Brasil, né? Porque tem histórias como a da sua mãe, tem histórias como a da minha tia, que foi uma mãe solo com 70 anos. 70 anos na década de 70. Uhum.
Foi minha mãe solo que escondeu a gravidez, assim. Ela conta a história da minha prima. Minha tia perdeu a virgindade e engravida. E se tornou mãe solo. Tem a história de Bárbara Carini, que é uma maternidade de adoção, né? E ela traz maternidades, algumas ligadas à violência. Traz poesia, traz acróstico, enfim. O livro, ele é um diamante mesmo. Sim. E ele começa a voar. Muito, graças a Deus. Graças a Orixá. Até que, como mulheres pretas que somos apaixonadas por samba, eu descubro que a Tom Maior ia falar sobre mães pretas. E aí mandei um oi, quase um oi sumido, assim, no direct, falando, ai, adorei o enredo, nananã. Acho que tem tudo a ver com um livro que eu idealizei, tananã. E aí, deixa pra lá. Um belo dia chega uma mensagem do diretor de carnaval, o Bruno, falando, então, eu tô apaixonada pela história, eu gostaria muito que vocês viessem para São Paulo para desfilar. Como todo o processo desse livro eu não fiz nada sozinha, sempre coloquei, né, fico lá no grupo falando, fazendo 1000 enquetes. Sim. Foi a 19ª, milésima enquete da gente ir. Porque quando a Tom Maior diz pra mim assim, é o primeiro enredo preto da Tom Maior, me vai muito para um lugar que a gente conversa muito no privado, né? Sim. Que é a falta de espaço, né? Como a gente está sendo roubado, como a nossa cultura está sendo roubada. Da mesma forma que a literatura não dá espaço para histórias pretas, não dá espaço para histórias femininas pretas, o carnaval está perdendo seu espaço, assim, e não são a curto espaços, assim, é gritante. Não. É muito sério o que está acontecendo na nossa cultura, é muito sério como a gente está perdendo espaço. E aí, quando eles falam assim, então, é a primeira vez que a gente vai falar de um enredo preto. Como assim, né? E foi. E de fato foi. Eu falei, não, então a gente vai estar. O samba pegou demais a gente, né? Samba belíssimo, belíssimo. Aquele samba. Belíssimo. E tem gente da Mangueira lá, né? O Júnior Fionda. Eu mandei mensagem pro Júnior Fionda. Falei, mandei. Falei, cara, eu sei que você tá no samba e tal. Muito lindo o samba. Ele, ai, que bom que você gostou. Sambão, sambão. O samba já pegou a gente, assim, no laço. A gente vai. Pelo samba porque a gente vai. Porque o refrão é isso, né? O refrão, sou filho de mãe preta que batizou meu tambor. Herdeiro dessa força ancestral, assim. E essa frase, a gente entende. Sim. Esse lugar. Sim. Né? E acho que esse livro, o Davi não leu, né? O meu filho ainda não leu o livro. Jura? Não. Por quê? Porque eu tenho um projeto de presentear ele, para que ele conheça a história dele com 15 anos, assim. Ah, tá. Entendi. Eu não sei porquê, mas eu coloquei esse. Ele vai debutar conhecendo a história dele com 15 anos. Talvez porque eu acho que, talvez, com 15 anos já existe uma possibilidade de uma paternidade precoce, ai, não sei. Se conscientizar, né? Ter um choque de realidade. Eu sempre falo isso, eu falo isso para as pessoas, assim. Que eu espero que os homens pretos sejam pais fodas. Eu acho que um dos grandes legados de Mães Pretas é isso. É conscientizar e trazer os homens pretos para terem um lugar de importância para a paternidade. Sabe? Perfeito. Acho que é muito comum a gente ouvir homens pretos dizendo, não tive pai, eu tive um pai agressor, tive um pai que estava preso, tive um pai que não me assumiu, tive um pai que não sei quem é meu pai. Né? Porque quando a gente fala da maternidade solo, a gente está falando que tem uma criança ali que está tendo uma ausência paterna. Sim. E essa ausência paterna, ela pode não se dar, por favor, entendam isso, quando a gente fala de maternidade. A gente falou assim, eu sou mãe solo, mas o pai do meu filho registrou, sou mãe solo? É. Eu sou mãe solo, porque o pai do meu filho só pega de 15 em 15. E aí, uma vez eu fiz uma conta, tem uma das meninas de Mães Pretas, a Carol, que um dia ela me liga e fala assim, Tara, eu me dei conta que eu acho que minha mãe era mãe solo. Eu falei, então vamos fazer um teste aqui, né? Lembra da sua infância? Lembra aí, um mês de 31 dias. Quantas vezes você vê seu pai? 5 vezes. Sua mãe foi mãe solo. Até casada. Tem mãe solo casada. Muitas mães casadas me procuram para falar isso. É de um lugar de não equilíbrio. Quando a gente fala de maternidade solo, é de um lugar de não existe um equilíbrio. Porque só se faz qualquer processo equilibrado quando é meio a meio. Exatamente. O filho é feito a 2, não é? Até hoje, né? Até hoje, né? Na ciência, na genética, você está precisando de esperma, você precisa de um óvulo, né? Meio a meio. O esperma não faz um filho sozinho, o óvulo não está fazendo um filho sozinho. Então, por que na hora de criar,
Então, o Espíritas, eu acho que ele traz um alerta também desse aborto paterno. Esse aborto paterno, ele existe. E ele não é falado, ele é silenciado. Ele é silenciado porque, eu pago pensão. R$200, às vezes, R$200. Tô tomando cerveja com o dinheiro da minha pensão. Aff. Botou cílio, botou cabelo com o dinheiro da minha pensão. Sabe nem quanto custa um cílio, né? Se soubesse, não falava nem besteira. Então, assim, eu acho que uma Espíritas, ele inerente, apesar da gente não falar, a gente não verbaliza isso no livro, mas acho que uma das grandes mensagens para os homens e para os nossos homens pretos, que o meu filho é um homem preto, não sei qual vai ser a opção sexual dele, mas se ele for um homem que for ser pai, hétero ou homossexual, eu quero muito que ele seja um pai foda. Eu quero muito que os homens pretos entendam esse lugar. A gente, como mulher preta, nós não somos inimigas dos homens pretos. Não mesmo. De longe a gente não é. Mas a gente precisa tocar em pautas que são importantes para nós. A gente está falando nesse livro de 63% de mulheres pretas mães solo. A gente fala de solidão, que inclusive é um projeto que eu quero muito escrever, talvez, que é esse lugar. Você se torna mãe, você deixa de ser mulher, você não é mais bem-vinda, você não é mais bem vista, você não é mais... Né? A sogra já olha... Uma vez que eu tenho essa expressão assim, mulher com kit gás. Isso é o Kinder Ovo também tem, Kinder Ovo. Mulher que vem com surpresa, então assim... Que horror. O homem, ele pode ter 10 filhos e ele vai continuar sendo disputado e tendo um lugar aí amorosamente com quem ele quiser. Ele não vai ser preterido. Porque a nossa sociedade ela é patriarcal, né? Ela é baseada justamente nesse privilégio que o homem tem de ser irresponsável. Desculpa, mas é isso. Ele tem, até para isso ele tem esse privilégio. direito. Ele tem esse direito. Vai a mulher não criar o seu filho. Teve um caso, eu não vou lembrar de quem, não sei se você lembra dessa história, de uma mãe que falou assim: eu vou dar meu filho pro pai criar. Eu vou buscar de 15 em 15 dias. Porque eu tô cansada. Cara, o caso repercutiu tanto. As mulheres, isso é um absurdo. Você dá o seu filho pro homem criar. Mas, gente, se o filho é feito a dois, qual o problema dela dar o filho pro pai criar e ela buscar de 15 em 15 dias? Eu sou questionada quando eu falo pro pai do meu filho, pro meu ex-marido, olha, esse mês vai ter 2 quinzenas com você, tá? Vai ficar 2 fins de semana seguidos. As pessoas falarem, nossa, Davi tá indo direto pro pai. Direto. Diretão, né? Quer dizer, ele tem o direito de ficar bonitão lá. Né? E você não. Isso. Você não tem. Você não pode sair. E quando você sai, né? Cadê seu filho? Não tem isso. Você perde o nome, né? Você perde o nome. Cadê ele? O homem não perde o nome. Não. O homem, ele nunca perde a identidade. As pessoas sabem que é o nome do pai da sua filha. Aí muitas das vezes você vai perder o nome. Você é a mãe da Alice. Sou mãe do Davi. Você não tem direito de sair, de namorar, de botar uma roupa curta. Porque as pessoas. E quando você namora de novo, que as pessoas falam assim: olha a responsabilidade de botar outro homem dentro de casa. Eu não vejo sendo questionado para o homem. Olha a responsabilidade de que mulher que você vai apresentar para essa criança, hein? Não existe esse lugar. Não. Mas independente se a mulher é mãe de menina ou mãe de menino, olha a responsabilidade de quem é que você está botando para ficar perto do seu filho. É comum você ver homem ameaçando a companheira, dizendo: se fulano estiver perto da minha filha, eu vou tirar, vou fazer com você. Olha que louco. Você já ouviu isso? Já ouvi. Já vi com muitas amigas dizendo isso. Já ouvi. Não quero que apresente meu filho. Porque a mulher não tem direito de recomeçar, de ter uma pessoa que a admire, que a respeite. Porque geralmente esses relacionamentos, né, eles terminam por uma falta de respeito. Sua mãe casou de novo? Não, minha mãe traumatizou. Minha mãe não quis casar. Porque é isso, assim, ela teve outros relacionamentos e tal, mas ela não quis casar de novo, e é um direito dela. E ela também foi criticada por isso, tá? Por ser uma mulher que não quis casar de novo. Ela é independente, ela não depende de homem nenhum, e tá tudo bem pra ela não casar de novo. Então isso também pra sociedade é uma afronta. Ela criar a gente, como você viu na história, 3 filhos sozinha, na década de 90 para 2000, era uma afronta à sociedade. Então, como assim uma mãe sozinha? Minha mãe trabalhava à beça e ela pagava uma pessoa para olhar a gente. Então, tipo, como assim essa mãe trabalha o dia inteiro, sabe? Não tem um marido, deixa essas crianças aí. E a gente não tem um marido. Não mesmo. tem um marido. Como se o marido fosse a solução, sabe? Tipo uma mesa, né? Eu acho que tá nesse lugar. Meu Deus, essa mulher não tem uma mesa para essas crianças comerem. Não tem um homem naquela casa. Tá faltando um objeto naquela casa.
Tá faltando um homem, né? Uma pessoa pra defender. E você sabe quantas mulheres que vivem assim, né? Sim, Nesse lugar. sim. Eu posso estar fodida na merda, mas eu tenho um homem. Não sou feliz, mas tenho marido. Tem muitas, Cada né? vez mais atual. Infelizmente, né, Parece gente? que é retrógrado, né? Mas é real. Gente, mas assim... Sabe qual era o meu medo, Lu, de ser mãe solo? Quando eu entendi que era ser mãe solo? Tudo na minha vida foi muito rápido. Aham. E eu casei com 24. Fui mãe com 25. Me formei com 26. Não, me formei com 25. Não lembro mais, mas eu conto isso no livro, mas foi 20 isso. e poucos. Não, me formei com 23, casei com 24. Casou no... Foi isso. Me formei com 23, casei com 24. Fui mãe aos 25 Ah, tá. e me separo aos 27. Eu me torno mãe solo com 27 anos. E eu venho de uma linhagem. Minha avó teve 4 mulheres e um homem. E as minhas 3 tias eram mães solos. A maternidade solo era muito Caramba. tranquila na minha casa. Ah, você já tava Entende? acostumada. Sim. A minha mãe não foi mãe solo, mas as minhas 3 tias, os meus 3 primos. Todos da minha família. Sabiam que eram os pais e tal, mas eram mães solos. Sim. Minhas tias avós viúvas, umas, né? E minha avó, que faleceu em 2019, que é o amor da minha vida, minha avó teve 2 maridos. Sério? Revolucionária. Maravilhosa, revolucionária. Ela teve Minha 2 avó maridos. se separou do meu avô. Conta aí. Por amor. Conte mais sobre isso. Gente, não quero Por ter 2 amor. maridos não, tá, Wagner? Não quero ter 2 maridos. Eu só tô vendo a história, pelo amor de Deus. Não, Wagner, não é sobre. Não é sobre, só quero entender essa história, porque é Mas revolucionária. ela falando, eu não tô apaixonada. Minha avó casou com meu avô, era muito mais velho do que ela. E ela entendeu que ela não tinha amor naquela história. E se apaixona, assim, novamente, por um estivador, que é o meu avô Aderbal. E vai viver com esse homem. E vai ser feliz com esse homem. E aí, eu nunca tive medo desse lugar de ficar sozinha. Porque o que minha avó faz? Ela vai morar em Brasília. Deixa os filhos com a minha bisavó, mora em Brasília, trabalha em Brasília e vem pra cá, assim. Então, assim, a maternidade solo, dentro do meu núcleo familiar, nunca foi nada espantoso. Eu nunca tive vergonha, nunca vi minhas tias tendo vergonha. Nunca vi esse lugar. Sim, sim. Mas com 27 anos, quando eu entendo que eu ia me tornar mãe solo, eu falo, meu Deus, eu nunca mais vou ter um homem na minha vida. Olha. E vou ficar mulher largada. E eu lembro, lembro que eu falava assim, eu não fazia terapia ainda, sério. Por que eu tô com medo desse termo? Esse termo não faz sentido, eu nunca ouvi esse termo. Mas você escuta, né, Lu? Sim. Muito. O que você ensina pra Alice, na escola, é um outro rolê. É. E vice-versa, ela vai trazer coisas pra você que não foi você que trouxe pra ela, são elementos externos. Então, tinha muitos elementos externos que me faziam ter medo, que me faziam ter vergonha. Eu lembro que assim que a notícia da minha separação chega para meus familiares, tinha muita vergonha. Gente. Tive muita vergonha, Luísa. Com 27 anos. Com 27 anos, uma criança de 2. E eu falava, eu tô com vergonha deles saberem que agora eu também vou ser largada. Gente. Que agora também eu fui largada. E eu demorei. E eu acho que o livro é uma coroação também para mim. Sim. Sabe? Dentro desse lugar de cura, de falar, cara. Você sabe da história do Flamengo falar que é a torcida da favela? Não. Eu vi essa história vindo do Fla-Flu. Que era um Fla-Flu que o Fluminense fez gol, e aí ele começou, pra mandar a torcida do Flamengo calar a boca, eles começavam a cantar ela, silêncio na favela. E aí nesse jogo o Flamengo vira. E aí ele começa a gritar ela, festa na favela. Ah. Ele potencializa aquilo ali que o outro tá dizendo que é menor, né? Sim. E eu acho que Mãos Pretas tá nesse lugar também, pra mim, pessoalmente, né? Sim. A gente falou desse lugar de militar na escrita, que é super importante, mas acho que tem um lugar aí também terapêutico pra mim, Tainá, que é o dizendo pro mundo, eu não tenho vergonha de ser mulher largada, eu não tenho vergonha, se vocês quiserem me colocar nesse lugar, tá tudo bem. Verdadeiramente. Entendendo que eu sou uma família, eu e meu filho somos uma família monoparental. Sim. Né? A gente tem a nossa família nuclear ali, pai, mãe e filho, e o fato de eu não ser mais casada, eu não deixei de ter uma família com meu filho. Sabe? Isso pra mim é muito importante. Ai, que lindo. Muito, assim. E cada vez que eu vendo esse livro,
Cada vez que eu sou parada por esse livro, essa semana chegou uma menina e falou pra mim: eu quero muito ler seu livro, Tainá, porque eu quero me preparar pra ser mãe. E quero também me tranquilizar se por acaso eu me tornar mãe solo. Porque Olha. vocês estão aí. Então é de um lugar de potência. E aí eu vou te falar, aquela menina de 27 anos ali, com um filho de 2, que se torna mãe solo, como teria sido importante para a trajetória dela Sim. ter lido esse livro. E a gente conseguiu agora, nesse momento, criar um instrumento para que as nossas não tenham medo Acabou sendo um instrumento de empoderamento também, né? A dessa essas maternidade. mães. Total. Acho que a gente não tem noção ainda, Lu, Não. do tamanho desse diamante, assim. Quantos mais ou menos já foram vendidos, você tem noção? Eu lembro que no lançamento... A gente fez o lançamento no dia que Bell Hooks morreu, né? Foi lá em São Paulo. Não, foi em Não, São... aqui no Rio. Não, do Rio. Ah, é. Em São Paulo foi No caso, o... 1, 2, 3, foi o dia da morte dela. Foi. 15 de dezembro de Foi isso 2021. Eu lembro que quando a gente pede a segunda leva, né, pra editora, a gente já tinha mais de 2.000. Uau. Isso tem muito tempo. Ah, então tem bem mais. Esse que chegou agora já tá na terceira leva. Você comprou mais na segunda leva, Comprei. já tem a terceira. Ele A gente já bateu mais de 6.000 exemplares, com certeza. Gente, quem A não gente leu bateu. ainda, por favor, tá? Adquiram com a Tainá, comigo ou com as outras coautoras, porque todo mundo precisava ler Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Não só as Mães Precisa. Pretas solo. Os homens também deveriam ler. Também não só os homens pretos, todas as pessoas deveriam ler esse livro. Porque esse livro, ele é o que a Tainá está dizendo, ele vem trazendo questões muito importantes e muito profundas, né? Que eu acho que essa reflexão ela vale para todo mundo. Eu acho que não só para uma mãe preta que está se preparando para ser mãe, mas um pai preto que está se preparando para ser pai, ou uma pessoa que não é pai, mas Quer entender o tamanho do rolê. quer entender o tamanho do rolê, né? Tanto pessoas pretas quanto brancas precisavam ler, porque é um livro assim de extrema importância. E eu sempre recomendo assim, quando compram, não leem tudo de uma vez. Esse não é um livro para você ler em O uma meu pai noite. fez isso. O meu pai falava assim pra mim: eu tô na história da fulana. Guardei um pouquinho pra ler a outra. Tipo série, né? É tipo série, porque série. ele é denso, né? Ele é um livro que você não pode assim, eu vou ler em um dia. Não é um livro pra você ler em um dia. Não dá. Porque não dá, porque são histórias que você vai parar, você vai digerir aquela história. Pelo menos eu li assim. Você tem leitoras que falam pra você: ai, parei. Tenho. Eu tenho também muitas. Tenho. Que falam assim: Tainá, eu tô com o livro lá, eu pedi um tempo pra poder respirar. Parei na Acho história lindo. X. Tem histórias que, assim... pra mim, eu li o livro todo. Pra mim, todas as histórias... você, né, teve que ler, mas assim... todas as histórias são histórias que me impactaram muito, assim. Eu não vou citar as histórias que mais me impactaram, porque eu também sou coautora. Então, até por uma questão de... Mas tem umas histórias aqui que são um soco no estômago, mas são socos necessários. Eu acho que, quando a gente fala que não é denúncia, eu discordo um pouco. Uhum. Eu acho que, sim, são um pouco de denúncia naquele estilo daquela... Eu acho que é uma denúncia pra temática. Exato. Mas... Não é, quando eu falo que não é denúncia, é porque tinha pai genitor aí pirando, dizendo: vai falar meu nome e eu vou te processar. Não é sobre você, não. queridão. Não é nesse sentido que eu tô Não é dizendo. sobre você, tá? Mas é uma denúncia sobre as dores que essas mães passam. Eu acho que também é um estilo de denúncia. Sim. Do estilo da Esperança Garcia, por exemplo, que escreveu uma carta, né, que foi considerada a primeira advogada negra lá do Piauí, e ela faz uma carta dizendo o que ela estava sofrendo ali de maus tratos naquele período. Então, eu consigo fazer esse link, sabe? Total, esse livro, amei essa analogia da esperança. É bem isso. É tipo uma carta denúncia, sim, não dando protagonismo aos embustes, desculpa, gente, porque é isso, né? Nossa, você é maravilhosa. Adorei essa. Eu sou apaixonada pela Esperança Garcia. Eu acho que esse livro, assim, ainda bem que você gostou da analogia, porque Perfeito. eu vejo esse livro como, assim, cartas denúncia, sim. De momentos de dores que precisavam ser compartilhadas, como você falou no começo, a gente não tem como ficar guardando dor, mas não são de denúncias para dar protagonismo a quem não merece. Porque eu não vi aqui ninguém citando o nome de ninguém, nem eu cito nomes de quem não tem importância, porque esse livro foi premiado, meu amor. A gente não vai ganhar prêmio Meu amor. citando o nome de quem não importa. Desculpa, mas é isso. Desculpa. E assim, aí eu queria saber também, pra gente
já caminhando pro final, sobre o seu novo livro que você está coordenando, do Quando o Racismo Bate a Porta, porque ela é dessas, né, gente? Ela não para. Conta aí um pouquinho sobre esse livro, se já tem previsão de lançamento, como tá. Então, o primeiro livro que eu fui convidada para escrever foi o Tinha que Ser Preto. Ah, sim, maravilhoso. Também recomendo, gente. Marcele Coordenada pela Oliveira. Marcele. Beijo, Marcele. Ela vem também. Maravilhosa. Ela Aí pode vem. vir nos bastidores. Ela Ó, vem. já vou deixar aqui o recadinho que eu falei nos bastidores. Aí você tem que criar um dia de um papo calcinha aqui. Vamos. De verdade. Aí você Se volta. Se quiser, eu tô super. Pra gente falar também de coisas leves. Vambora. E aí, quando o Marcele me convidou pra fazer o Tinha que Ser Preto, eu fiquei num lugar de revolta. Eu falei assim, como assim que a gente vai pagar pra escrever? Que loucura, que absurdo. E eu fui entendendo, né, esse lugar. Sim. E como a coletânea é uma coisa interessante. Né? As pessoas ficam, Tainá, quando você vai fazer seu livro autoral? Boa pergunta também. Gente, mas assim, de verdade, eu tô com muita vontade de escrever infantil. Muita. Eu também tenho essa vontade, mas... Eu recebi esse recado de um caboclo. Ih, então escreve. O caboclo, toda vez que me via, ele falava na isso pra frente. mim. E eu quero muito escrever sobre infantil, assim. De repente eu trabalhei em dupla, quem sabe, a gente vai escrever. né? Mas assim, tenho muita vontade de escrever pra criança. Mas quando o racismo bate a porta, entrou num lugar, talvez como consequência de umas pretas, assim. Sim, sim. Porque as pessoas diziam assim pra mim, cara, quando eu li tal livro que você colocou, tal texto seu, eu me lembrei a primeira vez que eu conheci o racismo. Então, o título vem nesse lugar. A gente falou, né? A gente começou esse papo falando. As pessoas que a gente escuta muito, né? Agora, hoje em dia, na internet, pessoas que procuram você na sua página, que me procuram, Sim. que falam, eu tô te procurando, eu quero muito... E as pessoas vêm muito nessa sede, né? Quero muito entender sobre racismo, porque em tal situação eu entendi que era preta. Sim. Porque em tal situação eu entendi que meu filho era preto. Porque no meu ambiente de trabalho, meu chefe fez isso, fez aquilo. Então, ela é a coordenação minha e da Fabiane Gonçalves, que também é coautora do Mães Pretas. Fabi é psicóloga e queria muito estar nesse lugar de coordenar. A Fabi escreve super bem. E a ideia vem desse lugar das pessoas também. Aí eu acho que aí é bem denúncia, assim. Quando o racismo bate a porta, ele tá nesse lugar das pessoas contarem, né? Então, assim, tem mulheres contando o fato delas estarem em cargo de liderança em lugares corporativos. Uau. Tem a Valéria, que está contando sobre a questão do colorismo, da maternidade solo dela dentro desse lugar, de ser uma mãe preta dentro, com uma criança branca. Tem as mulheres falando sobre a solidão da mulher preta, salvo o mito, se existe ou se não existe, a solidão da mulher preta, a solidão do povo preto, enfim, toda essa discussão aí. Tem mulheres incríveis. Não vou citar nomes que eu não quero também cometer gafe. Mas tem uma página, não tem? Tem. Fala da página, Tem. pra o pessoal seguir. Quando o Racismo Bate a Porta, .livro. E lá eu fiz um processo parecido com o eu fiz no Mães Pretas, dos coautores se apresentarem, contarem a sua trajetória. É muito lindo o lugar da coautoria, Lu, que é um lugar quando a gente nasce, né? Sim. Nasce um escritor ali na coautoria. E tá lindo porque o livro está trazendo muitas escritas potentes de pessoas que estão escrevendo pela primeira vez. Que pessoas que estão se colocando aí dentro do mercado editorial, dentro da literatura, como escritores pretos. Nós somos muitos. Existem muitos escritores pretos, gente. Leiam. Leiam pessoas pretas. Leiam mulheres negras. Leiam homens pretos. A gente tem muito para dizer. Muito mesmo, de verdade. E eu acho que eu encerro, Lu, de verdade, no Quando o Racismo Bate a Porta. Eu acho que talvez seja um fim desse processo aí de coautoria, né? Tô aqui com 4 livros que eu participei. Sim. Umas pretas idealizando e os outros 3 como coautora. Eu conto no Quando o Racismo Bate a Porta, o artigo que eu falo. Quando a esperança... Eu falo da esperança. Não da esperança Garcia, mas dessa esperança dos nossos. Sim. Sabe?
Eu me dei conta outro dia que eu falei, gente, como os nossos ancestrais foram ousados. Muito. Tem um lugar de ousadia, Lilo. Tem. Senão a gente não tava aqui. De ousadia de resistir. De ousadia de falar, vou vencer essa terra aqui. Uhum. Vou vencer esse navio negreiro aqui, quer saber? Esses filhos da puta me botaram aqui dentro. Porque eu vou falar pra você, eu teria me jogado no mar. Você teria? Eu acho que eu ia ser do... Tu ia ficar? Eu ia. Não sei também. Eu não sei. Eu também não sei. Eu falo assim, mas Eu eu não não sei. sei. Não sei também não. Porque quando a gente lê não sei, Defeitos de Cor, eu não sei. e aí Ana Maria vai dizendo ali, daquela estratégia de ficar entre um buraco e outro ali, daquele porão, procurando um buraco Não sei também se para sentir o cheiro do mar, para não morrer com o cheiro de morte, de vômito, de urina, de fezes que estava naquele porão. Lu, 50 dias ali. Também não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Não. Eu também não vou Eu falar. vou não, te falar, jogar. irmã. Eu não sei. Eu acho que se jogar... Que nem o do... A Mas personagem de repente, Pantera né? Negra, né? E aí tem uma coisa que é a coisa da oralidade, né? Sim. Que as pessoas veem a África como um país, né? Até hoje. E aí o Defeito de Cor fala isso. Do desespero de não conseguir se comunicar, porque cada um de um país diferente. Exatamente. Cada um de uma etnia Porque diferente. aqui a gente tá falando das nossas dores, da mesma língua. E eles estavam 50 dias sem conseguir se comunicar. E aí eu te escrevi sobre isso, assim, foi uma viagem, entender o poder da gente estar aqui esperançando. Sim. Porque, Luísa, a gente fala, a gente não acredita que o racismo vai acabar, mas se a gente ainda tá falando disso, é porque no fundo a gente tem esperança. Acredita, né? É a esperança que vai mover a gente. É o que move a gente. Foi a esperança que moveu a gente. É a esperança que faz eu escrever esse troço todo de livro. Que faz você estar aqui fazendo podcast uma hora dessa. A gente tem esperança de tocar alguém. A gente tem esperança de modificar algo. Isso é verdade. A gente tem esperança, real é essa, assim. Senão a gente não tava aqui, né? A gente não estaria aqui falando sobre isso. A gente já tá numa roda de pagode agora falando da cor do céu. Cantando e bebendo cerveja, né? E falando da minosidade. E tava tudo bem. Mas se a gente para a nossa vida, a nossa maternidade, a nossa profissão para estar falando de racismo, a gente acredita. E eles acreditaram. E eu acho que a gente tem uma coisa de dar uma satisfação para eles. Tem. Se vocês não se jogaram no navio, se vocês não se jogaram naquele mar, se vocês não surtaram ali e mataram aquele banco de filho da puta que tava ali, cara, a gente precisa continuar. A gente precisa seguir. E eu acho que quando o racismo bate a porta, ele segue, por hora, ele fecha esse ciclo de livros nesse lugar. Talvez eu fique só como coordenação editorial e que eu tenho o maior prazer, assim, de descobrir um tesão danado, assim. Pra mim é lindo, sabe? Tá ali naquele processo. Você foi a primeira pessoa. Você foi a primeira pessoa que eu fiz esse trabalho, assim. Sim. De receber a história. E aí, o que você acha? O que você achou? Como é que foi pra você? Acho que você pode mexer ali. O que você acha de você colocar teu elemento? Isso é muito lindo. E eu lembro que você falou assim, não corta não. Que eu falei assim, eu acho que ficou grande, porque tinha um limite de páginas, né? Sim. Aí você falou assim, eu acho que você não... Você escreveu o maior. Não. Você não. A Vivi escreve 10. Você escreve 8. 10. Mas a história da sua mãe não tinha como ter menos. Você falou, não, como é que você vai cortar a história da tua mãe, cara? Não sei o que. Não vai cortar. A gente dá um jeito. Lembra, você pagou a mais. Paguei a mais. Falou, não, tem que pagar. Tudo bem, vou dar meu jeito, mas não tinha como. Cortei, Eu acho que esse lugar de coordenação editorial é muito bonito. Mas, enfim, assim, meu futuro literário tá nesse lugar, assim. Eu tô vendo a escrita infanto-juvenil ali me olhando, me dando tchau, me aproximando. Eu tô com 2 projetos já escritos, ainda sem editora. Por todos os rolês, você sabe. Sei. Mas, né? Eu acho que a escrita não vai sair mais de mim. Isso aí é fato. Não, isso é fato. A escrita não vai mais sair de mim, de verdade. Não sei pra onde ela vai, que caminhos ela vai, mas eu entendi que dentro das 1000 missões que a gente tem nessa terra, a minha é escrever. Eu amo escrever. É bom quando a gente fala isso, né? Quando a gente descobre. O seu é oratória. Além de escrever. Não, a minha é... Eu falei isso no primeiro comunicar. A energia de Exu tá toda aqui.
A minha é comunicar. Claro, e a minha Claro, eu tenho muita dificuldade. Você tem uma facilidade enorme, eu vejo quando você faz vídeo, você fala ali com a câmera. Eu falo super aqui, ó. Tem que ter um outro ser, sabe? Pra Pra eu dialogar. dialogar. Sozinha, Eu tenho dificuldade. Mas eu fico horas sem saber no notebook escrevendo ali. sim. Sozinha, assim, sabendo. Que eu não sei se um vai ler, se 10 vão ler, se 1000 vão ler. E eu acho que é isso. A gente vai entendendo, o Exu vai trazendo pra gente as 1001 facetas de se comunicar. Exato. E isso é belo. Cara, isso é maravilhoso. Eu Não, só e o assim, deixou aqui porque é isso. claro, e o que você faz, assim, é muito potente, porque você empodera pessoas pretas no sentido de que elas se sentem capazes de serem escritoras, sabe? O que você faz é tão potente, você às vezes nem percebe. Quando você entra em contato com a gente, de tipo assim, você quer escrever um livro? Aí eu, como assim? Porque a gente tem essa síndrome de impostora, que a gente tem que dar 3 tapas na nossa cara. E não, a gente é capaz sim, cara. A gente escreve sim, a gente fala bem sim. Porque no primeiro episódio eu falo que eu achava que eu não sabia falar. E eu achava também. E assim, escrever, eu sempre achei que eu sabia escrever, mas não livro. Eu achava que eu sabia escrever trabalho acadêmico. Porque é eurocêntrico, Lu. Porque é eurocêntrico porque... e outra, é um lugar do glamour de só quem pode. Só é escritor quem pode. Do erudito. Do erudito. É classista demais. E aí, A gente acha que a gente tem que ter 2 pós-doc pra gente publicar um livro. mas você já deve ter Isso não ouvido surgiu isso. da gente. Exato. Isso não surgiu da gente. Isso foi imposto. Né? É naquele lugar. Você pensa que você é quem pra você ser escritora, minha filha? E na primeira pessoa, você já E ouviu falar isso? sobre você. Falar sobre os seus. Que tema é esse? Você já ouviu isso de só quando você estiver no doutorado que você pode falar na primeira pessoa? Eu ouvi isso. Ah, eu não ouvi isso, Eu não. já ouvi isso quando eu estava na graduação. Você só pode falar na primeira pessoa quando você é doutor. E aí você. E Conceição aí? Desculpa, né? Vem com conceito de escrevivência, tchau pra vocês. Quem vem a Conceição, vem Tainá e fala: não, você pode ser escritor sim. Cara, é tão potente o que você faz, assim, não tô puxando o saco, não. E se acharem que eu tô também, problema. Eu puxo o seu também. Então tamo junto. Então, assim, quando a Tainá chega e traz 37 pessoas, porque tem gente aqui que já escreve, mas tem gente que nunca escreveu. Isso é revolucionário, não só pra você, eu não tô falando isso pra encher a tua bola, mas assim, é uma questão revolucionária de trazer essas pessoas para escreverem as suas histórias e elas se sentirem capazes de escrever. Porque você empodera, entende? Que ao mesmo tempo que essas pessoas se empoderam, você também dá esse empoderamento a essas pessoas, isso é muito foda. E assim, teu trabalho é brilhante, eu acho que você tem que continuar nesse caminho, que é o teu caminho. Eu já te falei que eu vou falar aqui, que você tem que ter uma editora, sim. Acha? E você vai ter. Porque tem que ter... Vai me fazer chorar mesmo, né, Luísa? No teu podcast. Acho sacanagem. Filha de Oxum, né, gente? Desculpa. Ela É, chora, gente. ela chora, gente. Ela chora. Eu choro, sabe que eu choro. Eu acho que tem que ter sua editora assim, pronto, falei, eu acho que tu é foda. E eu acho que a gente tem que parar com essa síndrome de impostora que a gente tem, de que a gente não é capaz de escrever, que a gente não é capaz de falar, de que a gente não é capaz de liderar, de que a gente não é capaz de assumir o cargo de liderança, de que quantas vezes já, não, eu não me sinto líder. Cara, a gente é líder sim. A gente é líder sim, A gente você é é filho de líder. líder, a gente é neto de líder. A gente é bisavô de líder. Esquece. Esquece, a gente nasceu para liderar. Por que as pessoas brancas já se empoderam nessa questão da liderança e a gente não? E é isso, entendeu? Você nasceu para liderar, você nasceu para escrever, você nasceu para chamar mais pessoas. Assim, gratidão pela sua generosidade, porque você não precisava nem chamar isso tanto de gente. Gratidão pela sua de ter aceito, de todas vocês terem aceito, assim. E eu acho que vocês são muito loucas. Sim, com certeza. E assim, eu acho que quem aceita meu convite do Quando o Racismo Bate a Porta, tem, assim, um pé calçado, né? Falou, pô, a mulher coordenou umas pretas. Beleza. Né? Agora vocês... Que é essa mulher? A mulher tá chamando pra escrever um livro. Que editora é... Luísa, você lembra que eu não sabia quem era a editora? Eu não conhecia a dona da editora. Lembro. Eu conheci a mulher, o livro já estava pronto, gente. Eu fui para São Paulo conhecer. Você foi a São Paulo conhecer Alcione? Não só para conhecer. Não Eu fui para um primeiro convite literário infantil que eu recebi da Samara Filippo. Beijo, Sá. Samara me chamou. Beijo. Para escrever um livro infantil que a gente ainda não conseguiu sentar para terminar. Mas ela talvez seja responsável, depois do Caboclo, a primeira pessoa que você vai falar para mim da questão infantil.
E aí eu vou pra São Paulo pra gente começar o projeto do infantil. E aí foi lá que eu conheci a dona da editora. Olha que Oi, tudo bem? loucura, o livro já estava pronto. Essa mulher falou assim, eu vou pegar esse dinheiro todo, eu vou dar uma volta nessas mulheres do Rio de Janeiro. Ela tinha dado. Esse livro tem muito de Exu, ele tem muito... Todo esse processo dos nossos ancestrais. Também de ir na intuição. Ontem eu li assim, intuição é tecnologia ancestral. Uau! Isso aí, a frase é Gente, surreal de lindo, porque é isso. Tu acha, Luísa Mandela, presta atenção, tu acha que Mães Preta, Maternidade, Saúde e Sororidade foi a gata aqui? Não foi. Você não tá Amor, sozinha, não. tinha um sopro ali Você gritando. não tá Ó. sozinha, não. Eu lembro que eu divido a ideia desse livro com a minha mãe falando assim, Tá louca. tipo, coitada da minha filha, tá maluquinha. Sabe quando mãe dá aquele olhar assim, mas pela maternidade ela não fala o que ela tá pensando? Pra não desanimar também, né? Que Sabe? empolgar. Eu falei, eu vou escrever. Não foi. Você acha que a ideia de você criar um podcast, amor, quem foi que te deu? Não foi. Não Não é? sozinha, não. Não, a gente não tá sozinha. De você começar a... Luísa, você começou com sua página com 3 mil seguidores. Comecei você a te seguir, sabe. você tinha 3 mil seguidores. Eu estou com 22. E lembro de você no ensaio do Mães Pretas. Você falou assim, quando a gente fez o primeiro ensaio de foto, lá na quinta. Você falou assim, eu vou começar a levar a sério esse negócio de ser blogueira. Tu lembra disso? Não. Eu falo tanta coisa que eu não lembro. Você tava igual uma rainha. Eu tava, né, menina? Ali, que Paula... Prestou tudo pra gente. A gente ficou com igual sua uma rainha. generosidade que só minha mãe Paula é hoje não tem. maravilhosa, né? Leva aquela mala cheia de adorno dourado. Beijo, Paula. Linda. Maravilhosa. E você tava toda uma rainha, assim, você me olhou. Você tinha acabado de fazer o ensaio na pedra. Lembra que a gente fez vários lugares? Sim. Aí você falou assim... Aí você me apresentou sua prima e tal. Você falou assim, eu tô falando aqui com ela sobre minha página, porque agora eu vou investir realmente nesse negócio de ser blogueira. Nem lembro disso, gente. Pois é. Vê como é que a gente não tá sozinha nunca, né? Menina, quando eu me separei... E Deus usa quem Ele quer, tá? Usa. E Orixá usa quem Ele quer. Usa. Eu tava fudida. A merda mesmo. .com. Menina, eu tomava uma garrafa de vinho. Ouviu Alcione? E um dia o pastor que me casou. Pastor? É. Esse rolê eu não conheço, mas tudo bem, vai Me lá. casei com 24 anos, amor, tem 13 anos. Isso não era evangélica, não, mas. Enfim, era um cara da família do meu ex-marido, Alexandre, um cara super do bem que me casou. E que eu já tava 1 mês separada, assim. Ele me ligou, ele falou assim: Tainá, eu vou te falar uma coisa. Você não vai entender o que Deus vai fazer na sua vida com essa separação. Uau. Ele falou assim pra mim, você não sabe como Deus vai te usar, mas você vai levantar muitas mulheres com a dor que você está sentindo hoje. Ele falou isso? Nossa. Pelo meu filho que está em casa, Luiz, ele falou isso pra mim. Isso foi em 2013. Isso foi em 2013, ele me falou isso. Gente. Hoje em dia eu sou mandista, você sabe. Eu Sei. nunca me esqueci, porque Deus usa quem Ele quer mesmo. Porque o Orixá vai usar quem Ele quer. Porque a mensagem vai ter que chegar, Ele vai usar qualquer meio. Ele me entregou isso. E aí vem o livro. E anos depois, Depois. você está aqui no dia de hoje me dizendo, você foi feita para liderar, você potencializa outras pessoas, Sim. você diz para outras pessoas que elas são escritoras. Então, assim, isso é muito para os nossos, assim. Posso falar? Claro. Para os nossos. Sim. Porque você me falou isso e você nem lembra que você me falou. Não, nem lembro. E agora você tem curso, você ensina, você tem um canal, tem vínculo de informação. Então, quando essa sementinha foi implantada lá em você, talvez você pensou assim, isso aí vai ser só pra mim, é só pro meu ego. Não é pra ter maiores seguidores. Não é pra, hoje em dia, ter 22 seguidores e curtirem a sua foto com a sua filha e seu marido. Não é pra isso. Não. Você sabe que você é uma mulher linda, sua família é linda. Não é sobre isso. Não é mesmo. Tem um objetivo por detrás de você estar com 22 mil seguidores. Sim. E assim como teve pra mim. Se eu não tivesse me tornado mãe solo, esse livro não estaria aqui. Não ia estar acontecendo. Quando o racismo bate a porta, não ia ter outro. Gente, é mesmo. Então, o que ele falou E aí lá é atrás... isso. Sabe por quê? Porque agora, usando, né, a gente fala de pastor e...
Exu faz do erro o acerto. Quando a gente escreveu pra Djamila, quando a Djamila recebeu o nosso livro, eu escrevi isso pra ela na dedicatória. Exu faz do erro o acerto. Gente, o Lázaro Ramos recebeu, Djamila Ribeiro recebeu esse livro. Esse livro tá... Gente, ele é muito... Milton Cunha, quem mais? Evelyn Bastos. Flávia Oliveira. Outro dia eu descobri que a Flávia Oliveira falou do nosso livro Lá na Globo News? na Globo News. Jura? Falou. Eu vendi pra uma colega de trabalho que falou assim, eu já tinha visto seu livro. A Flávia Oliveira falou do seu livro. Eu falei, quê? Você sabia que o nosso livro tá na capa? Tá na capa, não. Tá indicado na Raça? Não. Na revista Raça. Mentira. Gente. Está indicado na Raça. Só tá aí de falar do nosso livro no Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Então tá, né? E é isso. Exu faz do erro o acerto. Gente, que maravilhoso. Se não é as nossas dores, muitas das vezes, não que a gente é mártire, né? A gente vai ver de dor, mas se não é o processo das nossas dores, muitas das vezes as nossas potências não vêm dali. A dororidade está nesse lugar. Se sua mãe tivesse te dado tudo pronto, talvez você não teria feito esse caminho. Você não seria Luísa Mandela, que está lá na educação, entendendo o poder e a importância de professores pretos estarem falando de antirracismo na escola. E você não teria entendido o poder de lecionar na internet. Você leciona na internet. Você sabe disso? Eu descobri há pouco tempo. Você é didática na internet como poucos. Já me falaram isso, mas eu ainda... É a síndrome de impostora às vezes. Ah, né? é. Eu conheço essa síndrome de Você impostora. conhece? Demorei anos para falar que era escritora. Então tá nesse lugar. Exu faz do erro o acerto real. E aquilo que a gente fala assim, como pessoa preta, né? Porra, nunca vi ninguém nesse lugar. Eu agora tô trabalhando na saúde, né? E aí, normalmente, por plantão, eu lido com uma série de uns 12, 14 médicos. E eu lembro que já pensei em fazer medicina na adolescência. Olha. Já. E eu falava assim, porra, não tem um médico na medicina. Não tem um médico preto. Lá, fiz vestibular em 2000. Não tinha um médico preto pra falar, porra. Agora, meu amor, se você gosta de escrever, faça letras. E se torne escritor. Não que você precise fazer letras para você se tornar escritor, você não precisa. Mas você pode ser. Você não precisa ter doutorado para falar de si mesmo. E do que você quiser. Você não precisa. Isso é mentira. Eles adoram contar mentira pra gente. Isso é mentira. Isso é mentira que você pode ser dona de um podcast. Que Luísa Mandela está aí, meu amor. Quem diria? Pra dizer que pode estar com o microfone na mão ligado, falando pra quem quiser. E sem dar voz, é só ouvir. Exatamente. Porque foi o que você falou no começo, né? Eu também não gosto dessa expressão dar voz. Eu gosto da expressão ouvir. E a gente, é isso, é ter o poder de ter o microfone pra gente falar e a gente ser ouvido. Porque falar a gente sempre falou. Né? Assim, É isso. Eu, assim, Tainá, eu só tenho mesmo a agradecer a você. Por tudo, assim, pela sua generosidade, por você estar aqui hoje, que eu sei que é cansativo pra você, porque você tá virada, né, de Plantãozinho plantão. 24 horas. De 24 horas. Então, assim, né, rolou uma make da Cleide pra gente, que a gente tem que estar bonita pra vocês, né? A Tainá, Make salvou. né, já falou que eu vou usar essa make no dia seguinte, as maquiadoras piram, mas eu também já fiz isso, tá? Quando eu botei a maquiagem da Galiza, eu falei, Galiza, eu vou usar amanhã que eu vou gravar Galiza, ela. maravilhosa. Conhece a Galiza, né? Tá na Maravilhosa. Globo. Galiza tá na Globo já. Sim. Maquiando. E é isso, né? É sobre Galiza, assim. Galiza se vislumbrou em quem? Que maquiadora preta você conhece antes de Galiza, assim? Conheceu antes de Mônica Reis? Não. Essas mulheres, assim. A Mônica foi pra Paris, falou, minha irmã, sofri muito no Ela meio falou. daquelas maquiadoras todas brancas, com referências brancas. Eu lembro, você casou também, eu casei na igreja, eu lembro da dificuldade. Sim. Casei em 2009. Você faz em 2009. Casei em 2009. Eu quero trazer elas aqui também. Vai ser legal, né? Ah, Trazer eu vou Mônica, ficar Gali, tu vai ficar freguenta vindo pra aqui. cá. Ah, vou ficar aqui no bastidor ali, Eu quietinha. vou trazer Mônica, eu vou trazer Sabe? Galiza, vou Porque- trazer essas maquiadoras babadeiras. É isso, cara. A Mônica fala, irmã, é muito caro o material pra gente. Muito. Né? E assim, é feião, gente, diminuir o preço do outro, assim, é feião. Eu não sei se você enfrenta isso no livro. Eu enfrentei pela primeira vez das pessoas falarem pra mim, poxa, caro.
O livro? É. Ah, para. E aí, assim, às vezes eu tô de bom humor. E aí falo, então, o processo desse livro não foi barato. E às vezes eu só dou um joinha. Porque é sobre também, assim. É muito ruim dar pressão nas coisas dos outros. Foi muita noite em claro. Lógico. É muito olheira pra esse livro estar aí. Não, e ele não é caro. Você tá, sabe. Eu sei disso. R$50, né? É R$50. Ele é caro aonde? Ele poderia custar até mais. Eu também acho. Eu acho que ele poderia custar até mais. Eu Ele é também R$50 acho. para ele realmente se popularizar como ele se popularizar. Ele é um preço popular, porque tem livros aí de R$80, R$100, R$200. Mas eu acho que é uma questão de prioridade, Tainá. Eu acho que é o que as pessoas priorizam na vida. É que nem o letramento racial. Ah, é muito caro. Já indiquei teu curso também, já me falaram isso. Ai, quando o dia que eu for rica, eu vou fazer o curso da Luísa Manela. Eu falei, não. Ah, para. Aí não vai dar. Não dá. É parcela em 10 vezes, R$19,70. É uma questão de prioridades. O que você prioriza para sua vida? É o conhecimento ou é você fazer outras coisas? Mas, enfim, né? Eu acho que cada um com as suas prioridades. Agora, chorar para Tainá, chorar para mim, que tá caro, por favor. Porque para pessoas brancas vocês não choram. E gente que também fala, adoro o seu livro. Mas você já leu? Não. Como é que você adora esse negócio que você não leu? E nem é um livro pra pegar emprestado. Esse não é um livro pra você pegar emprestado. Gente, empresta não, gente. Não empresta não, gente. Vocês são bobos. Se você comprou, você tá emprestando, você tá de bobeira no rolê. Esse não é... Mas esse nem é um livro pra isso. Empresta aqui uma Esse não é livro pra isso. Nenhum desses, pelo amor de Deus. Nenhum desses. Então, assim, comprem, né, pra gente finalizar aqui o nosso podcast. O recado que eu vou dar antes da Tainá finalizar é primeiro te agradecer sua generosidade, sua disponibilidade. Eu acho que é isso. Quando você quiser voltar, as portas estarão abertas do Mandela Pod pra você. Sempre. Você é rainha, você sabe. Eu vou voltar. É só ligar. Luísa, eu quero voltar, amor. A hora que você quiser. Amor, olha que o problema que você tá arrumando pra sua vida. Só isso. Mas eu cumpro o que eu falo, eu tenho palavra, ué. Eu moro perto. Vem. Entendeu? O ar-condicionado tá direitinho, maravilhoso estúdio. Eu vou voltar, hein? Volta, vem que vem. Fala, Luísa, eu quero lançar meu livro infantil, quero gravar no Mandela Pod. Ai, gostei. Mandela Pod está de portas abertas sempre pra você. Porque é isso, gente. Mandela Pod é pra isso. É pra gente... Esse nome é maravilhoso. Minha equipe, que agora eu tenho uma equipe, gente. Adoro. Gente, ela é Mandela de verdade. Não é a caô. Não é caô não, gente. Não é nome artístico, não. É Luísa Mandela. Não, eu sempre tive vergonha. Assim, isso também, de ficar falando, eu tenho uma equipe e tal. Eu sempre... É isso. Por isso que eu tô te falando que é importante que a gente, se você tem aqui, cria na tua agenda, sei lá, que você criar 2 vezes no mês, uma roda. Vou criar. Outras mulheres. Outro dia eu tava numa roda com amigas falando sobre isso. Uma amiga, minha prima advogada falando disso. Ai, porque eu não vou falar que eu sou parente de fulano. Por quê? Cara, porque é isso. É isso, né? Porque a gente tá num lugar ainda de achar que a gente precisa o tempo inteiro esconder as nossas potencialidades. Porque isso é potência. Porque é a nossa herança, assim. É isso mesmo. Você é neta da primeira dentista de um estado brasileiro. E é isso. E é isso, né? E ela sofreu pra caramba pra você estar hoje falando aqui com orgulho. E você tem equipe, e você está com uma equipe, você não nasceu com uma equipe. Essa equipe não é uma herança do seu bisavô. Não é. Nossa, é muita relação, gente. Então, é isso. É Diga tudo mesmo. Isso aqui, ó. É tudo isso. Então, assim, ter uma equipe hoje é o que a Tainá tá falando. Não veio do céu, eu não tô rica. É uma construção e eu preciso de ajuda, por isso que eu tenho. Eu não vou ficar justificando porque eu tenho, também não importa. Mas, assim, é uma questão de otimização, né? Do pouco tempo que eu tenho. E eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar. Então, para eu chegar até o podcast, eu precisei da ajuda mesmo da minha equipe. E, assim, me coloco à disposição, à sua disposição, quando você quiser voltar. As portas estarão abertas do Mandela Pod para você. Te agradecer muito pela sua disponibilidade, assim, pela sua entrega. Você veio de coração aberto, você topou na hora, falou, não, vambora, já tô lá, tipo, sabe? Eu gostei muito disso, porque não é fácil conseguir convidados, assim, para gravar. Porque tem agenda, dia tal, não posso. Então, assim, não é tão fácil, mas... Semana que vem, não. Se quiser semana que vem, a outra vem babadeiro, verificado, que depois eu vou te contar. Eu não vou contar agora. Vem verificado. Aí eu vou estar ali assistindo, verificando. E você vai mesmo, porque você vai saber quem você vai querer vir mesmo. Eu vou mesmo. Se demora, ele vai sentar aqui e falar, eu quero participar de novo. Porque você é dessa. É sobre. Então, Tainá, suas considerações finais e te agradecer mais uma vez. Então,
Eu tenho falado muito na minha página e tenho falado muito nos lugares que eu tô sendo convidada, assim, sobre avanços, sabe? A gente fala muito sobre aquilo que a gente precisa. E isso traz muita agonia, isso traz muita ansiedade, sabe? A gente fica ali, né, entendendo que o que precisa ser feito, o que ainda precisa ser feito. E a gente não para num lugar de celebrar, sabe? O que a gente já tem e o que a gente tá avançando. É valoroso demais eu ser uma mulher com 37 anos que tá indo pro lançamento do meu 5º livro. É muito valoroso para mim, pros meus, para quem tava ali dizendo para mim, ai, você tem que escrever um livro. E para quem vai chegar. É valoroso demais estar aqui sendo entrevistada por uma mulher preta. A gente precisa celebrar esses momentos. São eles que vão fazer a gente avançar com calma na alma, sem adoecer. Os nossos pagaram um preço muito grande. Pagaram com a vida, com a saúde mental. Adoeceram muito por acharem que precisavam fazer 80 anos em 8 dias. E a gente não precisa, a gente pode avançar se cuidando, se curando, nos lendo, nos ouvindo. Então, assim, eu quero encerrar essa participação aqui só nesse episódio, porque eu vou voltar mais vezes. Com certeza. Dizendo para vocês, leiam mais os nossos, leiam mulheres pretas, leiam população preta. Você que é branco, que diz que é nosso aliado, gaste seu dinheiro com pessoas pretas. Comprem cursos online sobre letramento racial com Luísa Mandela. Leiam livros de Taina Briggs e milhares de outros escritores que estão por aí. Assistam filme, assistam conteúdo de pessoas pretas. Fiquem do nosso lado, porque a gente não vai fazer a luta sozinho. Outro dia eu falei assim num outro podcast. É muito bom, né, dizer que é aliado, mas sem movimento é só hashtag. É verdade. Sem movimento é só hashtag. E a hashtag não muda nada. E é muito bom a gente valorizar quem tá perto da gente. Valoriza o pequeno. Valoriza quem você conhece, que tá começando. Que ainda não é verificado, que ainda não tá badalado nas grandes mídias, mas que produz muito conteúdo, né? Como Luísa falou, né? Você é uma produtora de conteúdo. Luísa Mandela é uma produtora de conteúdo. Tem milhares de produtoras de conteúdo muito valorosas por aí. Sim mesmo. E vamos celebrar os avanços. Tem muita coisa pra gente fazer enquanto povo. Tem muita coisa pra gente fazer enquanto mulher preta. Tem muita coisa pra gente acertar nessas arestas enquanto povo. Pra gente se unir enquanto povo. Pra gente entender as nossas dores. E é nos lendo, é nos ouvindo. É no lugar de escuta também. A gente tem muita ânsia por fala. Mas é possível e é preciso que a gente se escute mais. Mulheres pretas e homens pretos, LGBTs pretos e héteros pretos, crianças pretas com adultos pretos. Mas a gente pode fazer isso, entendendo a importância de celebrar. Eu tô aqui hoje celebrando a vida e a existência e os avanços de uma mulher preta que também celebra as minhas lutas e os meus anseios e os meus avanços. Então que a gente possa fazer isso com muita sabedoria e sobriedade. E que a literatura preta cada vez mais entenda que a gente não vai recuar. Nós, escritores pretos, estamos chegando, estamos sobrevivendo, estamos pagando para escrever. Sim. Mas a gente não vai recuar. Não vai ter mais recuo. A literatura preta, as bibliotecas pretas, as livrarias pretas, elas vão ter os nossos corpos. E é sobre a gente entender que não vai dar mais para a gente recuar. E sem avanço e sem escuta, ninguém vai adiante. E sem coletivo e sem a luta coletiva, fica cada vez mais difícil. Então é isso. Muito obrigada, Luísa. De verdade. Pela sua ousadia de estar aqui nesse lugar. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, falando dessa pauta. É muita ousadia e eu amo. Amo e louvo a sua ancestralidade. Axé. Amo e louvo sua vida por estar aqui produzindo para nós. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, gente. Olha, eu tô aqui É emocionada. Tainá, ela é sinistra, né, gente?
Ela acha que não sabe falar, imagina se soubesse. É, gente, assim eu finalizo aqui o segundo episódio do Mandela Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu preparo com muito carinho para vocês, para minha audiência. E fiquem ligados aí, ligados e ligadas nos próximos episódios de Mandela Pod. Até a próxima. Tchau, tchau. Maravilha!